pessoal, eu sou a Tadinha Durães e hoje a gente vai falar sobre bruxas e feminismo. Predestinadas é o último livro da crônica das Irmãs Bruxas, sendo o primeiro Enfeitiçadas, o segundo Amaldiçoadas e o terceiro Predestinadas. Nessa trilogia nós vamos acompanhar a vida de três irmãs que são atormentadas por uma profecia onde uma delas será a bruxa mais poderosa de todo o século, se eu não me engano. Essa bruxa também será responsável por restabelecer o poder das bruxas, no caso das mulheres, perante a sociedade. Só que a profecia também fala que uma delas vai morrer. Os três livros, são narrados em primeira pessoa pela irmã mais velha, pela Kate, que teoricamente é a mais recatada e responsável das três. E ela também não gosta muito de magia. Assim que a mãe faleceu, ela foi incumbida de cuidar das irmãs, o que não é lá muito fácil, já que a Maura, a irmã do meio, adora fazer magia e gosta de desafiar a irmã mais velha o tempo inteiro. O que mais me atraiu, o que mais me chamou a atenção nessa trilogia é que a história se passa em uma época em que os homens comandavam todo o mundo. As mulheres eram vistas como seres incapazes de pensar sozinhas. Se elas quisessem alguma coisa, elas tinham que pedir, perguntar para os seus maridos ou para os seus pais. Em vários momentos, o líder religioso aqui da história, ele fala que mulheres que estudam, mulheres que leem, são perigosas e que elas podem começar a criar ideias e que isso não é saudável. Há algumas cenas também em que esses líderes religiosos, eles obrigam toda a população a levar os seus livros, sejam de romance, de estudo, o que quer que seja, para uma fogueira no meio da cidade para impedir que as mulheres tenham acesso àquele conteúdo, àquela informação, àquele conhecimento. Essa organização chama-se Fraternidade e qualquer mulher que não aceite as suas leis é tida como bruxa e é levada para um hospício, onde sofrem todo tipo de abuso. São drogadas diariamente, muitas vezes ficam sem comer, sem direito à higiene pessoal e são violentadas sexualmente por membros da fraternidade. Em vários momentos durante a leitura, eu senti meu estômago revirar de raiva e nojo, porque as personagens elas são muito bem criadas e a gente se apega muito facilmente a elas, ou as odeia muito facilmente porque cumprem o seu papel dentro da história. A narrativa da autora é fácil, é simples, não enrola muito e os livros não são compridos. Eles têm em média 270 páginas cada e as capas seguem mais ou menos uma mesma linha de ilustração: enfeitiçadas, amaldiçoadas, predestinadas. A diagramação dentro é sempre a mesma coisa, sendo esse detalhe bonitinho em volta da primeira página no primeiro capítulo e depois de forma simples. A história, a trilogia, ela se passa em um curto espaço de tempo, assim. Eu acho que acontece dentro de um ano ou até menos. Então as personagens, elas não têm um crescimento dentro da história, né? Elas são adolescentes, a mais velha tem 17 anos, a mais nova tem 12, se eu não me engano. Então elas começam e terminam a história basicamente da mesma forma. Há sim situações em que elas mudam um pouquinho a atitude por causa da experiência adquirida. Eu gostei bastante da criação das bruxas feita pela autora. Elas não usam varinhas e não praticam feitiços propriamente ditos, elas não pronunciam um feitiço. É mais como algo natural que sai de dentro delas, de acordo com a sua vontade. No primeiro livro, a gente é inserida no universo criado pela autora. Conhecemos as personagens, seus anseios, problemas e personalidades. Compreendemos as leis criadas para que o mundo funcione. Já no segundo, acompanhamos a Irmandade, um grupo formado por mulheres, seria mais um convento, mais ou menos, que trabalha em prol da sociedade perante a autorização da fraternidade, né, o grupo religioso de homens. Ficamos mais por dentro também dos absurdos que os homens infligem às mulheres que são acusadas de bruxaria e também aquelas que não seguem as suas leis. Conhecemos mais também das bruxas e como elas vivem. Finalmente, no terceiro, a gente vai acompanhar o resultado das ações das bruxas, de tudo que elas resolveram fazer durante toda a trilogia e também das decisões tomadas pelas três irmãs.
o cerco começa a se fechar em volta das bruxas e a profecia parece estar mais perto de acontecer do que nunca. Eu gostei bastante de toda a trilogia. O final do terceiro livro me surpreendeu um pouco, porque eu não esperava que o que fosse acontecer acontecesse da forma como aconteceu. Me pegou um pouco de surpresa. E pessoal, eu não gosto de comentar especificamente sobre o livro que eu li quando ele é uma sequência de outros livros, porque eu acredito que a gente limita muito o vídeo a somente quem leu o livro, né? Pra que a pessoa não pegue spoiler, ou se a pessoa não se importar com spoiler, tudo bem. Então eu procuro fazer esses vídeos de dicas, de resenhas, mas falando de uma forma geral de toda a história, de toda a trilogia, do primeiro, do segundo, com o intuito de que as pessoas que não leram os livros possam se interessar de repente pela leitura e aquelas que leram consigam saber qual é a minha opinião sobre o restante dos livros, a continuação dos livros. Mas eu quero saber de vocês, se vocês gostam desse formato ou se vocês acham que eu devo falar mais específico do livro mesmo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês já leram essa trilogia e o que vocês acharam, eu quero saber. Não se esqueça de deixar o like, isso ajuda muito a divulgação do vídeo e o crescimento do canal. E se inscrever, se você ainda não é inscrito. Um beijo, até mais!